Bom, pessoal, o propósito desse vídeo é nós conversarmos um pouco a respeito de banco de dados, né? Você vai entender então o que é um banco de dados, né? Então, inicialmente, vamos tentar conceituar o que é banco de dados. Então, um banco de dados nada mais é do que um repositório de dados. Ele não necessariamente precisa ser algo do mundo computacional. Por exemplo, uma lista telefônica. Alguém escreveu o dado a respeito do telefone lá com o nome da pessoa, o endereço onde a pessoa mora e o número do telefone. E quem tem necessidade pode estar folheando essa lista telefônica e então obter esse dado que seria então ou o endereço da pessoa através da lista telefônica ou o próprio número de telefone. Um bloco de anotações, por exemplo, pode ser considerado um banco de dados. Um livro de livros de receitas, né? Onde as pessoas vão lá, cadastram as receitas, vão e deixam isso guardado, né? Para uma pesquisa posterior. Então, tudo isso é um exemplo de banco de dados. Não necessariamente você precisa do computador para poder estar trabalhando com banco de dados, né? Então, o que a gente armazena, né? Agora pensando já num banco de dados computacional, né, no mundo computacional, nós armazenamos o que? O dado ou a informação, né? Então aqui vamos tentar diferenciar o que é dado e o que é informação. Então aqui nesse caso, ó, você armazena a idade da pessoa ou a sua data de nascimento, né? Nós dizemos que a data de nascimento ele é o dado, né? A idade de uma pessoa já é uma informação. Então o que acontece? Se eu registro a data de nascimento da pessoa e eu rodo o meu programa e faço a consulta hoje, a pessoa, vamos supor que a pessoa nasceu lá no dia 29 de setembro de 2020. De 2000. Então hoje ela estaria completando 20 anos, né? Se eu fazer essa consulta novamente no dia 20 de setembro de 2021, então essa pessoa estará com 21 anos, mas se eu armazenar a idade, essa informação ela já vai ter sido superada, né? Porque não é verdade, a pessoa não tem mais 20 anos. Ao longo do tempo, essa informação ela mudou, ela passa a ter agora 21 anos e não 20, né? Então, num banco de dados, né, num cenário computacional, nós vamos armazenar a data de nascimento, a idade da pessoa. Então isso aqui vai ser o processamento, né, é que vai ser realizado pela aplicação que está usando esse banco de dados, que vai estar pegando então a data atual e subtrair da data de nascimento. Então aí vai ter a idade dessa pessoa, né? Então vamos supor se ela nasceu em 2000, né? A pessoa nasceu no ano 2000. E eu rodo agora em 2020, então eu vou fazer 2020 menos a data de nascimento. Então eu tenho aqui os 20 anos, né, da pessoa. Se eu for rodar essa aplicação aqui o ano que vem, aqui é 2021. Então aqui eu também tenho, né? 2021 menos 20 eu tenho aqui o 21. Então realmente aqui eu tenho a informação exata, né? Então nós não armazenamos informação. Então sempre vamos armazenar o dado. É como o próprio nome diz, né? É um banco de dados. E a partir desse dado pode se originar diferentes informações. A partir da data de nascimento eu posso extrair a idade. Eu posso também estar pegando a data de nascimento, né? E a partir da data de nascimento, mais precisamente do mês, eu posso estar extraindo o signo do zodíaco ao qual essa pessoa pertence, né? Então veja que a partir do mesmo dado pode ser produzido diferentes informações e essa informação diferente depende da aplicação que vai estar tratando esse dado. No mundo computacional, nós tratamos os bancos de dados, né? Nós chamamos de BDR, Banco de Dados Relacional. A ideia de relacional significa que os dados eles podem estar relacionados um ao outro. Nesse tipo de estrutura, o banco de dados ele é
organizado em tabela. Então, como aqui nós temos o exemplo dessa imagem aqui, né? Nós temos uma tabela. Então, olha só, nós temos uma linha aqui que é o cabeçalho da tabela, onde nós temos, então, a coluna código, a coluna nome, a coluna CPF e a coluna data de nascimento. Então, essa tabela aqui, ela tem 4 colunas diferentes. As colunas, elas também podem ser chamadas de campo, né? Também podemos chamar uma coluna de campo. E veja que cada registro que é inserido na tabela é uma linha da tabela. Então, olha só, aqui nessa linha 1 eu tenho a informação, o dado 1, que representa o código dessa pessoa. A coluna nome tem o José, então que é o valor armazenado para a coluna nome para a pessoa código 1. Aí tem o CPF dela, veja que está tudo na mesma linha, né? Então eu diria que essa linha aqui, ela é um registro ou uma tupla, né? No segundo registro, então tem um segundo registro, um terceiro registro e assim por diante. Eu posso ter uma infinidade de pessoas inseridas aqui. Essas colunas aqui, se a gente for verificar o que a gente já estudou em orientação a objeto, nós poderíamos ter uma classe, né? Uma classe pessoa, né? Como a gente já viu ali depois ali quando a gente estava desenvolvendo a orientação orientada a objeto, né? Então nós temos aqui a nossa classe pessoa, né? E essa nossa classe pessoa, ela pode ter um atributo código, ela pode ter um atributo nome, ela também pode ter um atributo CPF e o atributo data de nascimento, né? Vamos chamar aqui de DN. Então veja que eu consigo mapear um atributo da minha classe, ou melhor, um atributo do meu objeto para uma coluna da tabela. Então cada objeto que eu vou criar é uma linha na tabela. Então eu coloco aqui o código 1, o nome José, o CPF 123456, a data de nascimento 10/10/2010. Quando eu clicar no salvar, então vou ter lá um método salvar, que vai dar um insert aqui no banco de dados. Então esse registro ele foi criado lá no banco de dados. Alimento outro objeto e posso estar inserindo outro registro também no banco de dados. Então, olha só, como é que o banco de dados trabalha, né? Então, como é que é organizado essa base de dados? Como é que é criada essas estruturas aqui que eu mostrei aqui, né? Então, olha só, existe um software que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que a gente chama de SGBD. Os principais SGBDs que nós conhecemos aí é o MySQL, o PostgreSQL, o SQL Server e o Oracle. Esses aqui são os principais, né? Tem outros aí também, mas aqui são os principais, esses 4 aqui. Então o que acontece? Ele é um software que você instala e dentro dele, dentro aqui do SGBD, então você vai criar os teus databases. Databases. Então, dentro de um SGBD, dentro de um único SGBD, você pode ter vários databases. Esses databases, eles trabalham numa arquitetura, né, que a gente chama de cliente servidor, né? Essa é a arquitetura do nosso SGBD, cliente servidor. Qual que é a ideia então dessa arquitetura? A ideia dessa arquitetura é a seguinte: o servidor ele está instalado na máquina, ele está em execução na máquina, né? E ele pode ser acessado via rede, né? Via protocolo TCP/IP pelas aplicações, né? Então o que que a aplicação faz? Imagine que você tenha lá uma telinha onde você está cadastrando uma pessoa. Então quando você clica
num botão, assim, que vai disparar o evento que chama o método salvar, via rede, essa aplicação vai procurar o SGBD. Então, na tua classe, onde você está chamando o método salvar, você vai fazer as configurações de dizer qual desses databases dentro do SGBD ele tem que encontrar, né? E aí, então, ele consegue se comunicar com esse database e fazer a operação aqui dentro do database. Então, via rede. Aqui a aplicação, para ela se conectar com o banco, então ela tem que ter um cliente. Aqui eu tenho o servidor do SGBD, eu tenho um servidor MySQL, um servidor PostgreSQL, ou um servidor SQL Server, ou um servidor Oracle. E aqui a aplicação ela precisa ter um cliente, né? Então veja o servidor e o cliente. O cliente ele tem que estar na tua aplicação. Na aplicação, esse cliente aqui nós chamamos ele de drive, né? Então o que que acontece? Existe uma classe, né? Estamos trabalhando com o Java, nossa aplicação utiliza Java. Então tem um drive do MySQL, ou um drive para o PostgreSQL, ou para o SQL Server, ou para o Oracle. Então esse drive é uma classe do Java, né? É uma classe do Java que estabelece a conexão com esse database. E aí então nós podemos estar mandando essas mensagens, né, para o banco e poder estar fazendo as operações. As 4 operações básicas que a gente chama, né? Que seria a inserção, inserir um registro, alterar um registro, excluir esse registro ou consultá-lo. Então, como é que... Então, veja, é o drive que faz a conexão via rede. Estabelece somente a conexão, mas aí precisa a aplicação conversar com essa GBD. Então, existe o banco de dados, ele vai trabalhar utilizando essa linguagem SQL. É linguagem mesmo, né? Quando a gente fala em linguagem, é uma linguagem de programação, como Java é uma linguagem de programação, como JavaScript é uma linguagem de programação. Então tem a linguagem SQL, então é a Language Query Structured, ou linguagem de consulta estruturada, né? Essa linguagem, então, ela tem algumas divisões. Então ela se divide em DML, que é Data Manipulation Language. Isso aqui são assim classificações para organizar os comandos, né, e suas funcionalidades. Então nós temos o DML, que são comandos para manipular dados, ou seja, a tua base já existe, então você só precisa manipular dados. Então você vai estar fazendo as operações de inserção, update, delete e select. Então você tem comandos específicos para fazer essas operações. E essas operações aqui então são chamadas é o subtipo DML, né, Data Manipulation Language, da linguagem de consulta estruturada SQL. Antes de usar o DML, é usado o DDL, que é de Data Definition Language, né? Ou seja, definition quer dizer o seguinte, que ele vai fazer realmente a definição, ele vai criar a estrutura. Então, aquele database, né, que nós vimos aqui que existem dentro do SGBD, ele é criado com o comando create database, e daí os parâmetros de criação do database. E aí dentro do database, vamos criar as tabelas. Então nós vamos criar as tabelas, dizendo lá que ela tem o campo código, que tem o campo nome, que tem o campo CPF, que tem o campo data de nascimento. Então vamos criando todas as nossas tabelas. Uma vez que essas tabelas estejam criadas, então é possível fazer a manipulação dos dados. E ainda temos os comandos DCLs, né, que é os Data Control Language, que é os grandes privilégios, né? Ou seja, eu vou conceder para um determinado usuário a autorização para ele inserir dados em uma tabela. Ou não. Vou definir que um determinado usuário ele só tem autorização para consultar dados, né? Então eu começo a dar um grau de segurança, né, para a minha base de dados utilizando esses comandos DCL.